Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vindo, cole conosco, porque hoje o assunto é daqueles essenciais que todo professor conheça, saiba discorrer sobre, o entenda e esteja atento. O nosso tema hoje é conversar sobre o autismo na educação. E junto comigo, sempre com pessoas de alto garbo e elegância, para nos ajudar a desenvolver, entender e compreender mais sobre esse tema. Então, hoje, sentada à minha destra, tenho ela, a musa da educação que trabalha sempre para desenvolver uma escola acessível, uma comunidade que esteja junto, que esteja firme, sempre educando pais, professores e estudantes. Regiane Taveira, tudo bem contigo, Rê? Tudo, que delícia! Quero ser tudo isso um dia. Eu já cansei de falar isso para você, não é? É aquele trabalho de formiguinha, Kelly, todos os dias, não é? E aí, acho Sim, que você já colocou muito bem. É um assunto que não se esgota, não pode se esgotar. Quem está lá no chão da fábrica sabe disso. O quanto que a gente precisa de informação, de formação, de reflexão sobre, não é? Porque eles estão lá. E a gente tem que trabalhar e tem que saber lidar. Não perfeito. é só, né? Eu falo que é aquela coisa, a gente ter uma educação de qualidade, é direito, né? O acesso, mas e a igualdade de condições? Ela acontece? Como que ela acontece? O que falta? Não é? Avançamos, mas o que que a gente ainda precisa avançar? Mas não vou me estender muito, não, porque a gente tem convidados que vão nos ajudar, tenho certeza disso, não é, Keller? Sim, será maravilhoso. Perfeito, Rê. Junto conosco temos a Ana Paula Brandão, que é professora de Secretaria de Educação do Distrito Federal há 22 anos, pedagoga na Universidade de Brasília, especialista em educação, especialista em pedagogia sistêmica, neuropsicopedagoga e atua nos anos iniciais do ensino fundamental no atendimento, sempre ali um atendimento educacional especializado, ou seja, professora e fluente no tema que nós vamos discutir aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Pronta para o papo? Olá, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada em estar aqui junto com vocês. Boa tarde. Perfeito. Boa tarde, perfeito. E compor na mesa temos também Lucelmo Lacerda, que é professor, escritor, divulgador científico e ativista brasileiro, notável pela sua atuação no cenário do autismo no Brasil. Seja muito bem-vindo, Lucelmo. Muito bom receber você aqui. Bora pro papo? Muito obrigado. Bora pro papo, com certeza. Papo importante e urgente. Perfeito. E aí, você já imaginou ter um assistente virtual para te ajudar na preparação das suas aulas? Sem precisar de mais aplicativos. Apresentamos o WhatsApp Educa, a solução de inteligência artificial no WhatsApp, que entende as suas necessidades como professor. Com o WhatsApp Educa, você planeja suas aulas 100% via WhatsApp, acessando rapidamente informações seguras, extraídas diretamente dos conteúdos dos livros da Editora do Brasil. Tá na hora de economizar tempo e facilitar o seu dia a dia com o WhatsApp Educa. Acesse agora o site da Editora do Brasil e descubra essa inovação na palma da sua mão. No Arco 43 de hoje, nós vamos conversar sobre como lidar com o autismo na educação. Nós estamos no mês de conscientização do autismo e vamos somar na discussão sobre os desafios e as oportunidades relacionadas à inclusão de alunos com autismo no ambiente escolar. A ideia hoje é entender um pouquinho melhor o que é o autismo, quais são os conceitos equivocados que ainda precisam ser desmistificados e os desafios específicos que são enfrentados por estudantes e pelos professores em sala de aula, principalmente em relação ao processo educacional, às terapias e como funciona o processo de educação nesse contexto. Além disso, vamos compartilhar recursos, ferramentas disponíveis que podem facilitar e auxiliar no ensino e na inclusão dos estudantes, incluindo tecnologias e abordagens pedagógicas que sejam inovadoras, funcionais. E para deixar nossa conversa ainda mais efetiva, temos esses profissionais incríveis que estão aqui presentes hoje conosco. Então, bora lá! Para começar esse papo hoje, Regiane Taveira, você que é sempre a minha primeira parceira ali na hora da conversa. Rê,
Qual foi o momento em que você, enquanto diretora, professora, alguém que está dentro da Secretaria de Educação já há muito tempo mesmo, que viu as mudanças nesse processo todo, que viu a inclusão se tornar uma palavra frequente no vocabulário dos professores, no vocabulário da direção, em que momento te falaram assim: vamos atentar para as pessoas autistas, para pessoas com autismo que estão ali no dia a dia escolar? Que momento você fala que começou a ter essa atenção? Olha, Keller, posso te falar que olhando para, né, para todo o trabalho aí, esses meus 30 e poucos anos, ali no comecinho de 2000, 2001, 2002, eu já era uma pessoa super atenta, tá? Uhum. Eu não sei se eu já contei aqui, mas o meu primeiro contato, né, com uma criança autista foi em 1992. Nossa. E assim, não tinha, né, foi numa rede privada, nunca esqueço, porque a diretora da escola, ela tinha uma filha com síndrome de Down, então ela tinha uma atenção toda especial, num momento, e posso te dizer porque eu vivi, onde as escolas fechavam a porta mesmo, tá? Não se tinha aquela coisa de, ah, mas é direito, tem isso, está na Constituição ali, que não, né? Se fechavam as portas. Eu aprendi muito com a diretora dessa escola, a Sandra, é inesquecível na minha vida, até porque ela me deu Pedro, posso falar o nome dele aqui hoje, já é um adulto, não é? E eu ali, estudante do magistério, pensa nisso, não entendia muito, né? Mas ela me ajudava, Regiane, leia sobre, faça isso, faça aquilo. Enfim, então o meu contato foi cedo. Então, quando isso veio para a rede, não é? Eu estava no magistério, depois disso, olha quanta coisa eu já percorri por aí. Não sei nada, tá? Eu sempre brinco e falo que cada ano é um ano, cada criança é uma criança, não é? E aí na rede, é o que eu falei, ali em meados, começo de 2005 mesmo, que a coisa começou a pipocar de uma forma mais, não é? Mas eu já tinha esse olhar, que eu digo que nem era um privilégio, que eu queria que todo mundo já tivesse, não é? Porque a gente ainda a gente percorre um caminho aí que não é fácil, tá? Isso falando da questão de formação mesmo. Mas esse meu primeiro contato aconteceu ali, Kelly, né? Quando na rede estadual, falando no começo de 2000, onde eu fiz curso, onde nós tivemos cursos, não é? Em 2010, se eu não me engano, 2011, eu fiz um curso muito bom que foi proporcionado pela rede, tá? E aí estas coisas foram fazendo com que, né, toda a rede, na verdade, fosse aí avançando, mas é o que eu digo, a gente ainda tem que percorrer muita coisa, Kelly. O que eu acho, né, assim, aí é uma coisa minha, que nós ainda, nós demoramos muito, muito. E hoje a gente ainda tem resquícios desta demora, Sim. tá? E eu falo da questão mesmo do que nós temos na formação, na questão de você trabalhar lá na escola o tempo inteiro, a questão do acolher, do estar perto, e estou falando dos profissionais, tá? Porque a gente olha, a criança ela acolhe fácil. O profissional, ele precisa realmente de respaldo, de ajuda, de ter alguém por Formação, né? perto, de estar o tempo inteiro, né, a gestão Uhum. contribuindo, a secretaria contribuindo, porque não basta, né, a gente precisa de cuidador, né, a gente sabe que tem muitas coisas ali que não é só a escola, que a gente precisa de uma ajuda, que eu brinco lá de cima, né? Mas é isso, Keller, você me perguntando, é ali no começo de 2000 que eu vejo essa coisa um pouco mais forte, tá? Bacana, bacana. Eu digo isso porque, assim, eu tô na rede de educação de São Paulo, estadual, tem alguns anos também. Vai fazer acho que 12 anos agora. E eu consigo me lembrar de ter essa discussão pouco depois que eu entrei, que a gente teve uma discussão um pouco mais firme a partir de 2004, talvez, 2008, eu lembro que a gente já tinha um trabalho. Então, me parece um pouco recente essa tensão. E aí eu quero conversar com nossos convidados, vou puxar primeiro para você, Ana Paula, se possível, me ajudar a entender também, porque existem muitos desafios quando a gente pensa sobre os estudantes com autismo, né, no ambiente escolar. Eu acho que um dos desafios que logo de cara aparece para os educadores está muito numa insegurança
sobre o que é, sobre como lidar, sobre como trabalhar com a inclusão, sobre vocabulário também. Às vezes falta vocabulário para poder entender quais são os processos. Então, eu acredito que, nesse primeiro momento, como que você, dentro da sua especialidade, dentro do seu trabalho, como você explicaria que é autismo quando a gente fala sobre e quais são os desafios iniciais que você olha logo de cara que um estudante tem que lidar e que um professor pode ajudar? Bem, nesses anos de escola, o que a gente vem percebendo que o maior desafio que um autista encontra ao chegar na escola é o acolhimento, né? Se ele é acolhido, bem acolhido desde a portaria até a sala do professor, esse aluno vai te dar um bom retorno, né? Começa por aí, é só isso? Não, vem muito conhecimento técnico, né? Muito estudo sobre o autismo, sobre aquela criança, mas ela ser acolhida nesse ambiente escolar, como ela é, já é o primeiro passo e já ajudaria bastante a inclusão dessa criança na escola. Hum, Bacana. Então, a ideia do acolhimento ela é tão importante. E assim, eu vou falar novamente sobre a minha experiência em particular, né? A gente tem, numa das escolas que eu trabalhei, inclusive, um professor que tem autismo, e ele é professor, trabalha com a gente já há algum tempo, mas ele mesmo teve uma demora na identificação ao longo da vida, né? Porque não é algo que me parece que foi atentado por tanto tempo, né? Então eu quero estender essa pergunta também para você, Lucelmo. Quando a gente fala de autismo, sobre o que a gente está falando e quais desafios que você encontra na figura do estudante na sala, quanto do professor também para lidar? Eu acho que esse é o grande desafio, talvez, e que produz uma série de problemas, é essa definição. Eu vou explicar por quê. Porque o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, né? Ou seja, nós estamos falando de um indivíduo que tem uma estruturação neurológica distinta, e esse indivíduo ele vai expressar essa estruturação de maneira comportamental a partir de duas grandes coisas, dois grandes critérios diagnósticos. O primeiro é um prejuízo na comunicação social. Isso pode ser muito variável, já vou falar disso, né? Tem que ter um prejuízo na comunicação social e tem que ter comportamentos fixos e restritos que trazem um prejuízo para o indivíduo. Então, tem duas características diagnósticas. Agora, essas características, elas se exprimem de maneiras muito distintas. Então, hoje, nós temos a ideia de níveis de suporte, nível 1, 2 e 3. Por exemplo, eu posso ter, portanto, dentro desse mesmo diagnóstico, um estudante que seja o melhor estudante da escola, que tem talvez até uma dupla excepcionalidade, pode ter altas habilidades, ele pode ter uma dificuldade extrema em fazer amizades, em compreender o outro colega, ele pode ter um comportamento repetitivo, que lhe traga algum problema, um interesse fixo e restrito em algum tema muito específico que dificulta a sua relação social. Então, este é um indivíduo que tem esse diagnóstico. Eu tenho um outro indivíduo, pode estar na mesma sala, que ele tem o mesmo diagnóstico e ele tem uma deficiência intelectual profunda e ele não sabe falar, ele é não verbal, como cerca de 20% dos autistas, e ele tem dificuldade em coisas básicas como ir ao banheiro, é não alfabetizado. Então, veja, eu tenho o melhor aluno e aquele que não compreende sequer uma coisa básica dentro do mesmo diagnóstico. E isso traz para nós um desafio principal, que é o desafio do reconhecimento da individualidade. Porque quando eu digo autista, você imediatamente forma a ideia de alguém ou de algum tipo, um conjunto de características. Estereotipada, Mas se né? eu tenho, exatamente, se eu tenho um espectro tão grande, ela sempre vai ser estereotipada, porque a realidade tem alto potencial de se surpreender, porque entre um e outro aqui, eu tenho bilhões de possibilidades no meio. Então, o grande desafio, eu diria assim, em primeiro lugar, é o reconhecimento da individualidade dentro de uma condição que é espectral e, portanto, ela é tão múltipla quanto a realidade é. Perfeito. Eu consigo ver muito essa questão quando eu falo desse colega professor que trabalha conosco, porque o diagnóstico dele veio muito tarde, né? Ele veio já adulto, já com a vida desenvolvida e por aí vai, e foi durante uma formação, que durante a conversa tal, ele identificou algumas coisas, conversou com a pessoa que estava dando a formação, e ele tinha algumas características, por exemplo, evitar o foco no olho, né? O olho no olho, em alguns momentos conversar assim abaixado, tinha algumas características.
E ele virou e falou assim: descobri com 40 anos, né? Depois ele foi procurar e falou: descobri com 40 anos. Por quê? Porque se você procura esses pontos tão estereotipados, como a gente falou que às vezes tem, você talvez não identifique ou talvez não perceba. E eu sinto que para quem é professor, e estou dizendo a partir da minha condição também, que a gente fica meio inseguro, né? Meio incerto de como lidar. A ideia é acolher. Eu acho que quando a Ana Paula levanta mesmo essa ideia de que a formação, mas tem que estar aberto para o acolhimento, é justamente por causa dessas possíveis diferenças, né? Para a gente poder criar esse ambiente aonde o autista pertença. Eu estou falando bobeira, Ana Paula, ou faz algum sentido para você essa percepção? Não, você está falando muito bem. É, ele se sentindo acolhido, ele vai ter uma estabilidade emocional melhor e, consequentemente, melhores respostas, né? Mas para que haja esse acolhimento, é necessário todo um envolvimento da escola, né? Desde a portaria, como eu te falei, a tia do lanche, né? E principalmente o professor de sala de aula, né? A gente vê, durante a nossa experiência aí, a gente vê que aquele professor que tem dificuldades com um aluno autista, geralmente ele não acolheu aquela criança. Ele não consegue enxergar ali uma criança com potencialidades, né? Não acolhe em seu coração. Então, se você não acolhe, se você não aceita, você vai estabelecer uma barreira com aquele aluno e não vai conseguir desenvolver com ele todas as habilidades que ele pode desenvolver. Uhum. E se a gente tem um bloqueio na educação logo nessa vivência, você não ajuda a desenvolver, né, os desafios que vão ser necessários, né? Porque uma das grandes questões é que o transtorno do espectro autista, quando ele é identificado cedo, você consegue intervir ou auxiliar esse desenvolvimento cedo. Se você tem esse atraso na identificação, você consequentemente vai ter um atraso no desenvolvimento, né? Tem essa relação entre receber, identificar, né, e quanto a pessoa desenvolve as potencialidades. Tem sim. O diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Porque aí entram todas as intervenções, né? Uma equipe multidisciplinar que possa oferecer o que aquela criança precisa. São os mesmos tipos de terapeutas para todas as crianças? Não. Né? Vai depender, vai de acordo com a individualidade de cada ser, né? De cada criança autista. Depende muito da família também. E à medida que ele vai sendo estimulado, vão se criando bases para quando ele chegar ali na escola, ele já esteja em outro patamar, onde o professor possa chegar e trabalhar o que ele precisa trabalhar, que são os conhecimentos, né? Aí, apresentar os conhecimentos e estimular esse aluno a desenvolver as suas habilidades, seja em qual área. Perfeito. Rê, eu quero fazer mais Eu, uma pergunta para eu você tenho, que... eu não consigo, Ah, perdão, vontade. Não, fica à vontade. na fala do Lucielmo, pensando, né? Porque a gente já começa a pensar em todos os nossos lá, não é? Essa questão de cada um requer um plano de trabalho. Porque realmente, quando você olha os níveis, eu tenho os que não se comunicam, os que se comunicam, né? Só para ter uma ideia, no meu primeiro ano, o ano passado, né, na minha primeiro ano como diretora dessa escola, no primeiro aninho eu já recebi 5, sem diagnóstico, não é? E aí vem a parte mais difícil que eu falo, a gente consegue ali na escola, não é fácil, tá? Parece que é mágico, não é. Você ir trabalhando com os profissionais, você ir trabalhando com todos os envolvidos, eu falo toda a comunidade escolar, mas eu acho que uma das coisas mais difíceis que eu senti já na pele é você chamar os pais e eles aceitarem, e irem É uma questão. atrás. Gente, não é fácil. Parece que é fácil, não é. Né? Já todo mundo que escuta aqui o podcast já sabe que a minha escola é na periferia, então dependendo também da cultura daquela família, daqueles pais, né? Não, isso é normal, não, meu tio era assim, o primo, e não sei o quê. Aí você tem que ter várias conversas, não é num dia.
tá? Você chama, você conversa, você vai falando, você vai falando. Fora que essa família, ela vai buscar a saúde pública, que é demorada, tá? Não é fácil. Então, assim, a gente que vive isso, né? Parece que, nossa, chama, a gente conversa com a família, eles vão aceitar. Não. Tanto que este ano, né, que eu estou dizendo, eu recebi o ano passado, no primeiro aninho, 5, né? Nos meus 4 primeiros anos que eu tinha. E esse ano, 2 mães foram falar comigo, e aí eu falo que foi até um relato muito verdadeiro. Elas olharam para mim, hoje já as crianças estão com laudo. Nossa, foi rápido? Não. Demorou quase 1 ano. E há casos que demoram muito mais, tá? Que eu já vi. Mas a mãe disse para mim: eu queria te bater, tá? E eu entendi. Porque estas mães, estes pais, Keller, são os que mais precisam de acolhimento. Porque não é fácil, não é? Alguém te dizer assim: olha, você procura um pediatra, a gente nem está diagnosticando, a gente nem sugere nada, mas o seu filho está com atraso na fala, está com, né, algumas coisas que são repetitivas. Mas o que você acha que é? Não sei, procura o pediatra. Gente, não é fácil, mas uma coisa que uma gestão de escola não pode deixar passar é: recebi o aluno, percebi algo junto com a minha equipe, é a gente chamar a família e ficar batendo naquela tecla, mesmo que ela diga que queria te bater depois, porque isso é super importante para a vida daquele ser que é único. Ele é Perfeito. único. Tanto que ele precisa de um currículo flexível, um currículo só para ele, cada um é um. Não adianta você falar: para todos ali eu vou fazer o mesmo trabalho. Também não dá. Então, são coisas que parecem simples, mas elas são bem complexas. Não, ótimo. Achei ótimo a sua fala, Rê, porque ela tá muito ligada tanto com a questão do acolhimento, que foi tão falada pela Ana Paula, né? E não só o acolhimento da criança autista, mas do contexto que ela vem, que a família também precisa saber lidar, nem sempre a família está pronta, é um processo de educação daqueles que são dificultosos, professor, né? Que é educar o estudante que está lá todos os dias e o pai e a mãe que vem na reunião, ou que vem pegar os Perfeito. filhos na escola, que vem conversar com você. E também entra muito nesse olhar muito específico, muito particular, dentro de tudo que pode, né, envolver a questão do autismo, né? Porque como o Anselmo bem lembrou, é um espectro, né? Você tem várias cores possíveis colocadas ali. Deixa eu aproveitar, Lucelmo, e perguntar para você uma outra questão. Quando a gente fala sobre prática pedagógica, é aqui que eu sinto que nós, professores, temos uma dificuldade muito grande, que é quando a gente fala sobre como que eu adapto. Eu sempre ouço aquela fala do professor que ela é real, mas também tem que tomar cuidado para não ser uma desculpa de, eu tenho 30 alunos na sala, né? Porque como que eu vou ter tempo para fazer aquela ação específica, aquele momento? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta que ela é assim. Quando eu falo sobre adaptar a prática pedagógica, sobre o que eu estou falando, né? O que é essa adaptação que eu estou dizendo? Como que pode ser essa adaptação de que tanto estou falando? E qual que é a importância de fazer ela também? A primeira coisa é entender que qualquer tipo de adaptação, qualquer decisão, ela deve derivar de um documento chamado Plano Educacional Individualizado. É nesse documento que eu vou concentrar quais são os esforços que eu vou empreender com aquele estudante. E esse documento ele não é produzido unicamente pelo professor regente, ele é uma produção da escola que deve envolver vários agentes. Por exemplo, o professor de educação especial, o professor do AE, e existe em algumas redes, aí vai variar de rede para rede, uma equipe multidisciplinar. Quando ela existe, tanto melhor. Eu conheço assim, muitos países, estudo assim, analiso assim, o que os países têm feito, principalmente países são referência. Eu não conheço algum outro país que não tenha equipe multidisciplinar nas redes. Assim, o único onde isso é largamente rejeitado, né, pelo menos por parte da academia, no Brasil. Então, o ideal é que tenha vários agentes colaborando nessa elaboração. Nesta elaboração, nesse processo de elaboração do plano educacional individualizado, eu vou dizer o que aquele indivíduo precisa. Então, eu tenho um PEI, nesse PEI tem várias coisas. E tem programas de ensino, né, os planos de ensino, o que eu vou ensinar para ele, e tem uma coisa que chama diretrizes para adaptação de provas e atividades e avaliações. Então, o professor regente, qual é o problema hoje para ele fazer adaptações? O problema é que ele não sabe
Como é que ele vai fazer a adaptação? Eu vou fazer que tipo de adaptação? Que coisa que esse indivíduo sabe ou não sabe? Por exemplo, eu sou professor de história, né? Então, vamos imaginar que eu tenha um PEI de um aluno e no PEI tem escrito assim, uma diretriz. Quando apresentada uma narrativa, fazê-la acompanhar de uma narrativa visual com tais e tais características. Então, beleza, nesse caso eu sei o que fazer. Se eu vou dar uma aula de, por exemplo, de vindo da família real portuguesa, eu vou procurar lá na internet, ou vou fazer na inteligência artificial uma narrativa visual. Eu vou falando e vou mostrando as imagens. Mas eu sei, me foi dito o que fazer. Estava lá no PEI dele. Então, eu vou acompanhando aquela diretriz. Vou dar um outro exemplo. Muitos estudantes autistas, eles falam de si e de outros na terceira pessoa. Então, ele diz assim, por exemplo, ou seja, Arthur está falando com a professora. Ele não fala, professora, eu quero tal coisa, você tal coisa. Ele, professora, o Arthur tal coisa, a professora tal coisa. Quando ele está falando isso, e de outras pessoas também, é um problema muito mais profundo do que pronome. É um problema que a gente chama de teoria da mente. Ele não consegue assumir tomada de perspectiva. Tem isso é verdade? E se isso apareceu na avaliação, porque eu tenho uma avaliação no começo do ano, então eu posso ter uma diretriz assim, por exemplo, quando houver pronomes, substituir o pronome pelo nome do personagem. Então, imagina que eu tenho uma avaliação, uma atividade assim. A boneca Emília é sapeca. Ela gosta de aprontar com a turma do sítio. Então, eu simplesmente vou lá e mudo assim. A boneca Emília é sapeca. A boneca Emília gosta de aprontar com a turma do sítio. Né? Eu substituo ela pelo nome da personagem de novo. A não ser, obviamente, que eu esteja ensinando os pronomes, aí é outra coisa. Mas se eu estiver ensinando outra coisa, se outra coisa for o objetivo, eu substituo, porque aí eu permito que ele entenda. Então, perceba que para o professor que está fazendo a adaptação, o professor regente, o aspecto fundamental que vai possibilitar que ele faça uma boa adaptação, que isso não vire que ele não vá aderir a essas desculpas, é que ele tenha, de fato, uma diretriz do que fazer. Porque aí ele consegue entender qual caminho vai ser bem sucedido. Que para ele é menos trabalho do que ser mal sucedido toda hora na escola, que é um problema muito maior. Só que hoje, via de regra, nós não temos nem avaliação, nem PEI, nem diretriz para adaptação. E aí realmente é a receita para tudo dar errado. Perfeito. Eu gostei muito da fala, porque uma das escolas que eu trabalho existe esse documento. E, cara, é uma mão na roda tão grande pra gente que é professor, porque todos os professores estão conversando, né, o mesmo assunto e estão fazendo as adaptações que são importantes. E lembrando que, como no mundo perfeito, né, as avaliações são periódicas, então também vai mudando. Então pode ser que uma hora você fala assim, precisa do apoio visual. Pode ser que dali 6 meses já venha escrito assim, não é necessário apoio visual, porque a gente está percebendo que está desenvolvendo, está compreendendo a parte escrita, né? E por aí vai. E é muito, muito gostoso você ver como o desenvolvimento vai indo. E para a gente que é professor, fica muito aquela sensação de que a gente está conseguindo fazer alguma coisa, fazer algo para ajudar, que é importante também. Ana Paula, quero ouvir de você. Como que você pensa sobre essas formas de adaptações, qual que é a importância de fazer essas adaptações, para que o professor entenda dessa necessidade também? Olha, eu posso te falar um pouco da realidade aqui do Distrito Federal, né, da Perfeito. Secretaria de Educação, escolas públicas, né? Nós temos em cada escola, em cada unidade escolar, uma equipe de serviços, né? Então, ela é formada por pedagogo, psicólogo, orientador educacional, os professores de atendimento educacional especializado, né? Os coordenadores, né, de cada ano. Então, assim, todos eles são agentes na hora de adaptar essas atividades. E uma coisa que é muito importante, não focar somente nas atividades individuais, mas principalmente naquelas atividades coletivas, que envolvem toda a escola, né? Aquela criança que tem TEA, ela tem o direito de poder participar confortavelmente de toda atividade que a escola desenvolver, né? Então, na nossa realidade, o professor do AEE, junto com o professor regente, faz essa adaptação. Aqui nós chamamos de adequação curricular. Então, nós vamos adequar de acordo com cada especificidade de cada aluno, os conteúdos, o ambiente, os serviços que essa criança precisa, né? A relação que precisa ter com o pai,
né? E para isso, o professor do AE, antes de qualquer coisa, antes de preparar o PEI, antes de ir falar com o professor, ele chama os pais. Então, é como se fosse uma conversa para o pai dizer como é o filho, para haver uma escuta sensível dos profissionais em relação aos pais. A partir dali, sentar com o professor e passar as informações que são necessárias e juntos trocar ali conhecimentos, ideias de formas diversas de se adaptar a um conteúdo, né? A gente frisa muito aqui que a gente não muda conteúdo, a gente adapta os objetivos. Porque se o aluno COTEA está lá no 5º ano, mas os alunos do 5º ano já estão estudando as unidades de milhar, por exemplo. Mas o meu TEA só conta até 100, né? Ou ele só vai até 20. Eu vou estar trabalhando os números naturais, mas eu vou trabalhar com ele com objetivos diferentes. Eu vou cobrar dele até onde ele dá conta e estimulando para que ele progrida naquele conhecimento. Então, ao mesmo tempo que ele está ali naquela sala de aula, ele está tendo o mesmo conteúdo que os outros alunos, mas a adequação vai em cima dos objetivos que eu quero atingir com aquele meu aluno TEA, né? Isso é importante porque o que a gente escuta de muitos alunos TEA, eu não quero fazer atividade diferente, eu quero fazer a atividade que o meu colega está fazendo, né? É um desafio para o professor? Sim, mas é possível. É possível porque a gente pode mexer nos objetivos. A gente não pode acrescentar ou retirar conteúdos, porque é direito do aluno, TEA, ter acesso a todos os conteúdos, a todos os conhecimentos, né? Perfeito, perfeito. Acho que é muito importante lembrar, porque, de novo, vem da ideia do que é que está acontecendo, né? A proposta é a inclusão, a proposta é você ter essa inserção na sociedade, essa participação da sociedade, né? Acho que E, é algo que não se pode mesmo perder de vista. E é sim, muito interessante como é específico e como precisa de um trabalho de toda a organização escolar, né? Você precisa ter sim. o grupo adepto, desenvolvido, bem azeitado para que todo esse processo funcione de uma maneira que não seja prejudicial. Porque eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é você prejudicar o desenvolvimento porque não entendeu ou porque não está compreendendo como funciona, né? É o pior crime que a gente pode acabar fazendo dentro de uma escola. Assim, é isso que não pode ocorrer. Muito bom. E essa é a importância de ter uma equipe multidisciplinar, porque é feito formação não só com a família, Uhum. ou se pensa só o aluno individualizado, não. É feita uma formação com toda a comunidade escolar mesmo, com os servidores da tia da cantina, com os professores, principalmente, né, que eles são o foco maior, com os monitores, né? Porque nas escolas públicas do DF, nós temos monitores ou educadores sociais que acompanham os nossos alunos, né? Então, assim, a formação ela é constante, ela é anual e ela tem que ocorrer durante todo o ano, mas tem momentos que a gente para pensar sobre ela, como agora, no mês de abril, não é? Então, aí a gente faz formação, traz técnicas novas, traz gente de fora para falar, procura sensibilizar toda essa comunidade para que esse aluno se sinta realmente acolhido. Perfeito, perfeito. E no fim, quero perguntar agora para a Rê. Essa é a função da escola, né? Esse A plano fun- individualizado, esse plano coletivo, tá de olho sempre no micro e do eu macro, acho que faz parte da nossa função, né? é importantíssimo olhar como único, não é? É que nem eu falei, eu tenho, e eu falo que eu tenho a sorte mesmo, porque eu tenho o que aluno que fala, o que não fala, e aí você consegue ali entender que este currículo não adianta, por exemplo, esse meu que não se comunica, tá? Hum, E ele tem, além disso, ele tem uma epilepsia, tá? Então já é um outro agravante.
Por isso que eu falo assim, a gente tem que ir entendendo, porque até aí, se eu estiver errada, os nossos convidados, e você me ajuda, Kelly, ele pode pode ter epilepsia, pode ter depressão, tem algumas coisas que vão juntando ali, e que por isso que eu digo assim, são únicos. Eu acho que você vai lembrar, Keller, de um programa que a gente fez aqui, falando de autismo, daquela mãe que era do Rio, e que ela Hum, não foi? O filho sim. nasceu com TEA e ela foi estudar, ela escreveu um livro lá da Baixada Fluminense. Eu não esqueço, porque ela disse que num determinado momento o filho dela, você vê, com toda a assistência, com tudo que ele tinha, acho que foi no ensino médio, que ele não conseguiu mais frequentar a sala com todos os outros alunos. Ele teve Oi, que sair. é a mãe do eh, Eros, né? É a Emanuele isso, Freitas, que isso, ele tinha isso me autismo severo, né? O grau Exato, era exato, alto. exato. Então, por isso que eu falo, é muito específico. E a gente tem que ter muitos cuidados nessa questão da adaptação. Eu também tenho a sorte de ter uma sala de recurso, né? Para quem sabe, aqui na rede estadual, nem todas as escolas têm, tá? Agora tem um projeto itinerante, enfim, mas eu tenho esse trabalho com professoras especializadas na escola, que no contraturno elas atendem alunos com DM e autismo. Então, todos os meus alunos são atendidos por estas professoras, que fazem parte já da escola. Tá? Elas nos ajudam nessas adaptações. Então, a gente faz encontros ali nos ATPCs, no horário de trabalho pedagógico, com a professora regente da sala, e isso é contínuo, não dá para ser esporádico, porque a criança, o professor regente, ele precisa desse contato para que elas auxiliem. Olha, vai fazendo assim, vai, né? Você pode adaptar de tal forma, porque elas atendem esses alunos no contraturno. Então, eu falo que isso, né, pensando na rede, é uma coisa que eu tenho positiva. Então, a gente precisa, na verdade, estar sempre olhando para esse currículo e pedindo ajuda para especialista. Não dá para falar no Perfeito. senso comum, não é? Perfeito. E deixo aqui o convite também para quem está nos escutando ouvir o Arco 43-116, onde nós conversamos com a Emanuele Freitas, que é a mãe do adolescente Eros Micael, que a Regiane acabou de descrever, e também a Valéria Salles, né, que é mestre em diversidade e também trabalha com atendimento psicopedagógico, né, de educação. Então foi um programa bem bacana. Show de bola, muito bem lembrado, Rê. Acho que é importante entender isso. Porque aqui a gente sublinha também como são desafios que são complexos, mas e que precisam dessa atenção muito precisa. Mas que se não for a escola que estiver ali à frente, se não formos nós, professores, educadores, que estiverem fazendo esse trabalho, é, quem vai fazer, né? É o nosso trabalho, faz parte isso, garantir esses direitos. E aqui cola muito com o que a Ana Paula estava levantando e também com o que a gente discutiu nesse programa, se eu bem me lembro, que é lembrar que o que a gente está fazendo é cumprindo lei. É a Constituição Federal que prevê que toda criança autista tem o direito de ingressar numa escola regular, com plena atenção e cuidados necessários para trilhar essa sua jornada de conhecimento, sabe? Então, é sobre cumprir a lei, né? Que a gente está conversando aqui E a sempre. Lei Berenice também está lá desde Exato, 2012. Lei perfeito. da Lá nos. inclusão também, né? Exato, que tá aí, que precisa. Então, eu sei que tem, às vezes, um soar de uma carga de trabalho, mas o Luciano lembrou isso muito bem, né? As formações precisam ser feitas e existem esses materiais de apoio que é para facilitar o desenvolvimento desse trabalho. Não quer dizer que todo professor seja um profundo especialista. É ótimo e é necessário que todo professor compreenda, por favor, né? Faz parte da nossa função. Mas você tem esses materiais que são direcionadores e que facilitam, né, esses recursos. E aí, Luciano, eu quero te perguntar mais uma questão. Porque a gente tem um desenvolvimento tecnológico aqui e teve algo que eu percebi na tua fala que foi muito importante. Por exemplo, o uso de inteligência artificial para facilitar algumas adaptações, porque às vezes, sei lá, eu preciso de uma imagem e eu não tenho, né? Então, pode ser muito inteligente você utilizar esses recursos, boa parte deles gratuitos. Você tem aí o Bing, por exemplo, que fornece essa construção de imagem gratuita. Para mim, tem um recurso visual na onde antes eu não tinha, né? Entender o material didático que eu tenho para trabalhar também é muito importante nisso. Então, eu queria te perguntar sobre recursos e ferramentas que possam auxiliar esse processo. Tem alguns que para você são importantes? Bom, primeira coisa, a gente tem que falar em termos de qual é a minha forma de seleção de um recurso, né? Porque você tem as adaptações, que são essas que a gente falou agora,
Se tem outras estratégias que a gente tem que desenhar, que elas são implementadas com apoio do acompanhante, né? Como já foi citada a Lei Berenice-Piana, ela prevê o direito do acompanhante especializado e muitas intervenções são apoiadas por esses indivíduos, principalmente para casos um pouco mais complexos. E a pergunta é, como é que eu seleciono uma estratégia? É a estratégia que eu quero? É a estratégia que está na internet? É a estratégia... então, existe um conceito, que esse conceito, para mim, é o conceito mais central de todos, para a gente falar, se a gente for falar de educação inclusiva de verdade, que é o conceito de práticas baseadas em evidências, tá? Nos Estados Unidos, existe uma lei de 2001 chamada Nenhuma Criança Deixada para Trás, que diz que pessoas com deficiência na escola não serão submetidas a estratégias sem evidência científica. Por conta disso, eles financiaram pesquisa, então eles testam. Estratégia 1, para esta situação, vamos testar. Ela funcionou, produziu o resultado ou não? Se sim, com critérios rigorosos, então a gente vai chamá-la de uma prática com evidência. Então, todo o conjunto de pesquisas é avaliado em revisões sistemáticas. Então, hoje, existem 28 práticas baseadas em evidências. Portanto, toda vez que eu devo ensinar uma coisa para um estudante autista, eu deveria me perguntar o que eu quero ensinar, tal coisa, tal. Eu vou olhar para essas 28 práticas e vou me perguntar, para ensinar esta coisa, qual prática que foi demonstrada que tem melhor evidência, ou quais delas, e aí eu vou escolher aquelas que se adequam mais ao meu repertório, ou aos meus valores e tudo isso. E aí eu quero chamar a atenção aqui, são 28, são inúmeras, né? Mas eu vou chamar a atenção de uma aqui que diz respeito àquilo que já foi falado. Estudantes que não falam. Todo estudante que não fala deveria ter a introdução de comunicação alternativa. Ou seja, que é uma forma de comunicação por troca de figuras, a que tem melhor evidência por troca de figuras. Eu tenho um filho, o Benício, que ele é autista nível 3, ele está no 9º ano, numa escola pública, e ele usa uma ferramenta de comunicação alternativa, ele se comunica por cartões, né? Um aluno, quando ele tem 2 anos de idade, e nos países da OCDE, né? Se ele tem 2 anos de idade, ele não fala, imediatamente a escola introduz uma ferramenta de comunicação alternativa. Porque você imagina você ficar entre 2, sei lá, e 17 anos na escola sem se comunicar. Isso é uma violação de direito humano do indivíduo. Como que... Né? Aí você tem muitos, 53% que tem crises. Mas se eu não conseguir me comunicar, como é que eu não vou ter? Eu me admiro de não ser 100% dos que não se comunicam, né? Então, a comunicação alternativa é uma delas, muito importante, né, e fundamental para a garantia dos direitos desses indivíduos que não falam, que é cerca de 20% dos autistas. Olha que bacana, olha que bacana. É necessário mesmo a gente ter essa noção. Eu não tinha essa percepção de que é tão expressivo, né, o número e também de algumas das ferramentas. Olha que legal a gente ter acesso a esses pontos. E olha que terrível que é não permitir que um estudante se comunique no ambiente escolar, né? Então, eu acho que ter essas nuances, essas noções, que às vezes é tão claro para quem já está desenvolvido, para quem conversa sobre, mas às vezes falta para a gente que é professor numa realidade onde você não soube lidar ou ainda não tem essa base tão necessária como, por exemplo, a que a Ana Paula tem, a que o Luciano tem. Gostei bastante, gostei bastante. Você tá antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Nós conversamos bastante sobre a importância de ter uma comunidade que saiba, que seja letrada, no básico, pelo menos, de se conversar, de se entender, de como lidar com o autismo, até para a gente poder construir essa noção de comunidade que receba a criança, o estudante autista, para que ele possa realmente se inserir no processo social, com comunicação que seja funcional para esse grupo, que ele possa participar dos eventos. E, de novo, a gente só está falando sobre cumprir a Constituição Federal, né? O que a gente está conversando aqui é sobre cumprir a lei, sobre dar esse mínimo de acesso, essa participação. E aqui eu tenho uma questão que ela vai ser um pouco holística, um pouco geral, e vai da percepção particular de cada um que está aqui presente. Mas acho que é importante nós trazermos isso. Então, vou começar com você, Rê.
Quando a gente fala sobre a construção de um ambiente escolar que seja mais acolhedor, mais inclusivo, nós falamos de todos os estudantes, de todas as pessoas, né, incluindo aqui os estudantes autistas. Então, quando eu falo sobre essa inclusão, sobre essa participação independente das diferenças, independente das necessidades, que escola é essa que você imagina? Como a gente pode alcançar isso? Vai, Rê, Nossa, você, quer. me ajuda. Você quer Quero sonho, matar? quero pensamento. Enfim, é o que eu falei, acho que a gente já avançou bastante. Mas eu vou bater na teclinha de, né, já contei aqui o relato das famílias, ok, a gente consegue, a gente consegue. Até aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas eu ainda sinto, e, né, escutando o Luciano falar agora, você, né, Ana Paula, o quanto a formação a gente precisa investir nisso, gente. Sim. Ninguém vai fazer milagre, né? A gente até faz. Eu brinco que a gente até faz, a gente até consegue fazer milagre, né? Mas a formação, ela é tudo. E olha quanta gente gabaritada, não é? Para as redes aí de todo o Brasil. E olha, eu estou falando, eu estou em São Paulo, imagina esse Brasil imenso que nos ouve, né, Kelly, que nos escuta. O quanto é necessário as pessoas estarem. Eu digo que você não precisa ser especialista. Eu estou falando de uma formação global, no sentido de entender um pouco, de entender que o acolher, como que eu vou acolher, também não é só acolher. Como que eu vou acolher? É todo dia, não é? Não é só no primeiro dia de aula. E qual tipo de trabalho, né? Essas questões, a questão do Luciano falou agora, como que é esse trabalho que a gente vai fazer com essa criança que não verbaliza? Todo mundo sabe disso, lá no, né, no cantinho do Brasil que está nos ouvindo, sabe? Não é? Então, a formação, ela tinha, né, assim como a gente tem a BNCC, que ela é o mínimo, né, ela não é um currículo, é o mínimo que todo aluno, aluna que sair da escola, no ensino médio, ela tem que ter aquele mínimo. O professor e a professora, ela tinha que ter esse mínimo. Não estou dizendo da especialidade. Se ele é formado em história, ele tem que saber bastante. Eu brinco disso aqui, né? Se ele é de geografia, ele tem que saber. Se ele é de matemática, ele tem que saber, gente. Né? Mas eu estou falando destas coisas que fazem parte hoje da escola, e graças a Deus que elas fazem parte, não é? E que a gente precisa entender. E como que a gente entende isso? Eu acho que eu sou a favor, e todo mundo sabe disso, a formação ela ajuda muito. Então, tornar esse ambiente, ai, Regiane, é o que eu falei, a gente faz tudo, até o impossível lá na escola. Só que a ajuda lá de cima ela é necessária, né? Muito necessária. A gente tem alunos que ali que necessitam de um cuidador exclusivo e que às vezes você tem que dividir um cuidador, né? E aí eu sou exonerada, corta essa parte, estou brincando. Pode manter, né? Já estou reivindicando coisas aqui que foram tiradas, que não dá para tirar, gente, né? E aí quem sofre, né? Quem sofre? Toda a comunidade, inclusive a família, que sabe que aquele aluno que ela está deixando, aquela criança que é, né, seu filho está deixando ali na escola aos nossos cuidados, né, precisa de um cuidador exclusivo. Não dá para dividir. Há casos que não dá para dividir. Então, para a gente tornar esse lugar, Kelly, né, do jeito que a gente sonhou, eu acredito que um dia aconteça. Mas eu acho que ainda a gente tem que percorrer um caminho bem complexo, tá? Não vai ser não vai ser mágica. A gente Mas precisa a de formação continuada em serviço, ela é a para você formação e com elementar, né? Kelly, gente gabaritada, vamos fazer realmente formação, né? A gente precisa de coisa que aconteça de verdade, Perfeito. tá? Não dá para a gente fingir que está acontecendo. Queremos a Ana Paula e o Lucelmo conosco ali, dando a formação, Por identificando o que a gente favor! pode fazer, por favor, Ó, né? já vou dar aqui uma coisa. Nós tivemos na rede um Todos Aprendem, isso em, deixa eu buscar na minha memória, 2015, 2016, acho que foi isso. Mas foi com um instituto muito bom, e posso falar, foi oferecido para toda a rede, poucos quiseram fazer, e um curso que eu ali aprendi muita coisa. É o que eu falei, eu tenho muita coisa para aprender, mas ali já me ajudou bastante. O divisor de águas, né?
Perfeito, perfeito. Quero ouvir você agora, Ana Paula. Quando a gente fala sobre a criação desse ambiente que é mais acolhedor, mais inclusivo para todos os estudantes, independente das diferenças, das necessidades, sobre o que eu estou falando? O que é essa escola, esse espaço, esse ambiente específico que nós gostaríamos para você? Como que é esse espaço? Um ambiente escolar que entenda que é a escola que precisa se adaptar. Não é o aluno que tem que chegar na escola e se adaptar às regras da escola, Perfeito. né? Por isso é importante ter toda essa equipe, ter todo esse pessoal por trás, observando os primeiros dias daquela criança na escola, conversando com a família, observando em sala de aula, tendo o retorno do professor, para que a gente possa adaptar da melhor forma e que contribua para que esse aluno mude de patamar, né? A melhor forma de se adequar a ele, se adequar à necessidade dele. O lanche é galinhada, mas o meu aluno não come galinhada, ele come pão com manteiga. A escola tem que ter o pão com a manteiga. Vai ter durante uns dias, durante uns meses, aos poucos vai se introduzindo outro tipo de alimentação, mas é necessário que se tenha. Ele precisa ele fica ali, aqui no DF, as crianças ficam 5 horas em sala de aula. O autista, muitas vezes, não consegue ficar esse tempo todo, mas ele tem que ter um ambiente onde que seja desestressor, né? Ele tá ali naquela sala de aula, com todos aqueles estímulos durante 5 horas, vai chegar um momento que ele vai ter uma crise, por exemplo. Na escola, ele precisa de um ambiente onde ele possa ir se acalmar e se tranquilizar. Precisa ter profissionais de apoio que entendam que aquele momento é um momento de crise, vai passar, que saiba acolher, que saiba conduzir a situação para que aquela criança se tranquilize e volte para a sala de aula, né? Então, além da formação, que a Regi falou muito bem, é necessário essa forma de entender, que é a escola que se adapta, não é a criança que vai chegar e vai entrar nos moldes da escola, né? Não é só o autista, são todas as crianças, né? Não existe só um modo de aprender. Em uma aula de história, como o professor Luciano falou, ela pode ser muito visual, ela pode ser prática, vai a um museu, né? Ela pode ter texto, tenha, mas pode ter vídeo. Vai atender não só aquela criança com autismo, vai atender todas as outras. E aquelas que aprendem melhor ouvindo, aprendem melhor vendo, aprendem melhor tocando, né? Então, assim, dentro da própria sala de aula, você tem uma diversidade de alunos, né? Não só autista, que é diferente, que aprende diferente, né? Então, assim, ir se adaptando a cada necessidade que for surgindo, né? E ter esse olhar, né? Perfeito, perfeito. É uma questão mesmo de consciência, uma questão de preparo. E lembrando que na fala da professora Ana Paula tem algo incrível. Quer dizer que nós, professores, somos adultos da situação, né? Somos nós, os membros da comunidade escolar, que precisa entender, que precisa trabalhar, que precisa adaptar. E me fez lembrar muito sobre um estudante de uma das escolas que eu trabalho também, que é autista. De vez em quando ele precisa dar essa saída da sala, aí ele vai, às vezes, na porta, se tiver uma porta aberta, ele fala um oi, aí ele dá uma volta pelo corredor. É rápido, gente. Ele dá uma volta no corredor, toma uma água, fala um oi para quem estiver no corredor e volta. Mas ele precisa ter esse respiro. Para ele é importante, né? Ele volta sentadinho, termina o que está fazendo, ou tem sempre alguém acompanhando. É É isso. simples, mas é importante até para nós entendermos que cada pessoa tem a sua particularidade também. Fantástico. Obrigado, Ana Paula. Vamos lá, Lucelmo. Quando nós falamos sobre esse ambiente escolar, acolhedor, inclusivo, que escola é essa que a gente está falando? Como você acredita que precisa ser, que é essa escola? Eu acredito que isso depende de uma estrutura sistêmica, né? Então, eu vou dizer assim que ele é uma rede de obrigações e responsabilidades com profissionais devidamente preparados para. E aí eu quero falar algumas coisas aqui importantes. Por favor. Primeiro, que existe um problema muito significativo, sistêmico da educação especial, na educação como um todo, mas a educação especial talvez especialmente, que é a ideia de que conversa de autoajuda resolve o nosso problema profissional.
Então, eu me exonerei ano passado da prefeitura, mas eu fui 14 anos. Durante 14 anos, eu tive exatamente a mesma formação de educação especial, que é um suco, uma groselha total, que é assim. Alguém fala sobre a história da educação especial, diz, olha, lá na Esparta, jogava as crianças da Pirambeira, as crianças com deficiência. Depois veio a Idade Média e era caridade. Depois era segregação. E agora, graças a Deus, tem Salamanca, está tudo bem, são todos iguais, tem que respeitar a diferença. 14, eu não estou falando que foi uma vez. Eu estou dizendo, quer ter alguém falar um dia da história? Tudo bem. Eu ainda me indignava em dobro, porque ainda sou historiador, ainda tenho um anacronismo, mas foi 14 anos isso, entende? E num certo momento, eu me lembro, eu estava fazendo doutorado, estava pesquisando isso, eu falei assim, para a professora de educação especial que estava na rede, falei, olha, falar, eu estou pesquisando, já estou publicando sobre isso, né? Estou assim, bem dedicado. Será que eu não poderia participar da formação de vocês, que é mais específica? Ela falou, não, para nós também é essa formação. Então, era um negócio, a ideia é um pressuposto, esse pressuposto ele é muito forte na educação, inclusive na academia, pressuposto pseudocientífico, né, contrário a todas as evidências que a gente tem, de que o problema da educação, inclusive, é um problema de atitudinal, somente. Eu não estou dizendo que não tem problema atitudinal, é a ideia de que é Mas não é somente exclusivo, né? atitudinal. Se eu gostar das crianças com deficiência, pronto, está tudo resolvido, e aí se eu respeitá-las, está tudo resolvido. Isso não é verdade. Isso é falso. Então, a gente precisa de formação que é específica. Então, eu dei o exemplo da comunicação alternativa. Então, nós precisamos ensinar como ensinar a comunicação alternativa, né? Mas é um exemplo disso. Tem 28 práticas e todas são muito complexas. Então, eu dei o exemplo do professor que faz a narrativa visual. Fazer uma narrativa visual, que é uma das 28 práticas baseadas em evidências, não é simples, né? Não é qualquer imagem. Tem um tipo de imagem, tem a maneira de você organizar, tem a quantidade de imagem, tem o tamanho. Tudo isso tem evidência, tem certas formas que funcionam melhor, outras pior. E aí eu tenho uma porção, por exemplo, aí vocês deram um exemplo de crise. Tudo bem, esse aluno, ele sai e volta, está tudo certo. Só que crise são 53% dos alunos que eventualmente têm. E às vezes não é tão simples, não é tão simples quanto levar para uma sala de estressora. Você tem muitas situações muito graves de autoagressão, de heteroagressão. Você tem situações em que ameaça a vida do indivíduo e a vida de outros. Você tem, por exemplo, uma das coisas da literatura que mais tem é o indivíduo que se cega, porque ele faz isso com o olho, né? E quando isso acontece? Se isso acontece numa sala de aula, o que o professor deve fazer? Se ele não faz nada, omissão, negligência. Se ele faz e machuca, agressão. Então é um apagão. Não se diz nada, não se fala nada, não se treina nada, não se apresenta nada. Então, a gente tem esse é um exemplo, né? Essa situação que é talvez a situação mais extrema. Primeiro, eu precisaria ter uma formação para na hora, eu agir de modo a garantir segurança e dignidade, e precisaria lidar com essa situação para ensiná-lo a não ter mais essa crise. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eu estou usando muito os Estados Unidos aqui como referência, não é porque são bons de política pública, são péssimos, mas é porque lá teve um movimento organizado de pais de autistas que conseguiu muitas conquistas importantes. Lá, quando a escola decidiu, nós vamos receber pessoas com deficiência, vamos receber pessoas autistas, foi estabelecido o seguinte, para você trabalhar na escola, você tem que ter formação em gerenciamento de crises agressivas. Se você quiser ser a tia da merenda, tem que ter formação. Se quiser ser inspetor, tem que ter. Professor, tem que ter. Aqui no Brasil, a gente nem fala disso. Como se esses indivíduos não existissem. Então, esta ação, esta omissão, ela é, por si só, uma exclusão desses alunos, porque esses alunos, sabe o que acontece com eles? Eles estão pouco na escola, estão em casa. Né? A escola primeiro vai cortando o tempo, vamos falar daí de horário adaptado. É 5 horas, depois passa para 4, para 3, para 2, daqui a pouco eles estão fora. Uma pesquisa no CAPES do Rio de Janeiro mostrou que mais da metade dos alunos não está autistas que frequentam o CAPES, que são idade escolar, não estão em escola nenhuma. Né? Por quê? Porque não tem condições dentro da escola para ser recebido. Então, condição não é simplesmente eu ter respeito, significa eu ativamente ter treinamento para lidar com as situações que eventualmente afligem esses estudantes. Perfeito, é capacitação num nível bem mais preciso, né, que a gente está conversando aqui. É uma capacitação num nível que é uma formação mesmo, que não é um dia de formação que vai te resolver, né? Esse investimento público, muitas lógico, que pode partir do professor, do estudante, que achar necessário. Não, mas o problema não é esse. O
problema é que essa palestra de groselha nenhuma foi de graça, não. Então, groselha, Aí o governo é gasta questão. dinheiro com groselha o dia inteiro, com palestra de autoajuda. É um monte de dinheiro. Se você entrar em qualquer prefeitura, tem um monte de dinheiro gasto. O problema não é o de gastar ou não gastar dinheiro. O problema é que eu quero, na minha formação, eu não quero que me fale mais uma vez protocolação bom. Eu quero que me digam como faz as coisas. Então, Protocolo, né? significa substituir de prática, de palestra de autoajuda, que no final tem uma musiquinha, pega na mão e faz assim, né, e termina com a frase bíblica, e substituir isso por práticas baseadas em evidências. Perfeito, perfeito. Acho que esse aqui é um norte importante, que inclusive nós, como professores, podemos levar. Afinal, quem vai fazer os pedidos, quem vai fazer as reclamações, quem vai comunicar as redes, somos nós muitas vezes, né? Então, cabe aqui a Rê, como diretora, participar desse ponto de vista, cabe a gente, como professor, também fazer essa cobrança para as redes. Acho que isso é muito importante. Perfeito, muito obrigado, Luciano. E preciso lembrar que está batendo o nosso tempo aqui, e assim, não é um assunto que nós vamos esgotar, obviamente. É um assunto que nós vamos continuar, é um assunto que ele tem muitas dificuldades ainda para serem enfrentadas e tem muita coisa que nós precisamos fazer enquanto educadores, enquanto pessoas que querem melhorar esse processo de educação. Mas estamos chegando aos nossos momentos finais aqui e já quero deixar um convite para o Lucelmo no futuro voltar para conversar conosco, talvez uma conversa mais ativa sobre algumas dessas formas mais práticas, essas formas que têm evidência de trabalho, sobre técnicas mesmo que possam ser passadas em podcast, que funcionam como informação para os professores. E convido também a Ana Paula para colar aqui com a gente no futuro também, para conversar mais sobre qual que é a experiência dela dentro do Distrito Federal, quais são as tomadas que estão sendo realizadas ali, que pode auxiliar, às vezes, o Brasil inteiro, que a gente pode aplicar dentro das nossas escolas. E para os momentos finais, quero lembrar o seguinte: Ana Paula, Lucelmo e Regiane Taveira que estão aqui conosco. Para finalizar esse programa, nós temos 3 perguntinhas para cada um aqui, que são muito importantes para poder fechar com chave de ouro esse processo. A primeira é: se você gostou do programa, o que você achou desse bate-papo? A segunda é: como eu encontro você? Quero mais informações. Adorei a fala do Lucelmo, adorei a fala da Ana Paula, amei o que a Regiane falou. Como eu faço para ter contato, para entender um pouquinho mais, para talvez puxar mais dados ou descobrir como que eu posso fazer para trazer vocês para conversar conosco, para uma formação no futuro? Como que eu faço para encontrar vocês? E a terceira, que não é uma perguntinha, é uma indicação. Lucelmo, um pedacinho seu, Ana Paula, um pedacinho seu, Regiane, um pedacinho seu, que possa ser uma indicação, tendo ou não a ver com o tema, mas que possa nos ajudar a conhecer um pouco mais de vocês e daquilo que te representa. Pode ser uma música, pode ser um livro, pode ser uma formação, um filme, algo que possa acompanhar e deixar esse podcast aqui maior, uma vivência mais longa para os nossos ouvintes. E para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane, o que você achou do programa? Onde eu te acho? E um pedacinho seu para nos acompanhar. Bora lá, o que que eu achei? Eu amei. Aí você percebe, não é? O quanto a gente precisa disso o Desse papo, tempo é. todo, não é? E não é só refletir, porque a gente já fez tantas reflexões, né? Eu falo assim, estou dizendo lá na escola. É a gente colocar em prática mesmo, é agir. Acho que você colocou muito bem aí, né, Keller, agora nesse finalzinho. O que que a gente quer como profissional? Não é? O que nós queremos como profissional? Eu brinco que eu falo que eu estou batendo a porta da aposentadoria e eu não consigo parar de brigar e de ser essa pessoa que qualquer hora vai levar um puxão de orelha, mas não tem problema, porque a gente precisa disso, não é? Não dá mais para ficar fingindo. Enfim, acho que valeu muito a pena e eu tenho tantas anotações aqui que eu não sei se eu dou conta até o final do ano. Mas vamos lá, eu estou aqui no Arco 43 toda semana, estou lá no Instagram, estou no Facebook e estou lá no chão da fábrica. E aí eu vou mudar um pouco a minha frase de sempre, onde essa mágica ainda não aconteceu e precisa acontecer. Todo esse assunto, a gente ainda tem muita coisa, não é? Para ver acontecer. E eu vou deixar aqui de indicação, Keller, algo que eu tenho usado muito, é a revista Autismo. Não sei se vocês conhecem, tem ali um trabalho do Maurício de Souza em todas as publicações. Você consegue baixar digital essa revista, né? Ou você consegue recebê-la em casa. Eu acho que, assim, são assuntos... É uma revista que você tem ali informações, tá? Não vou falar que é formação, mas informações importantes para que, né, você que trabalha ali na escola, pelo menos
entender mais um pouquinho. Eu gosto muito, então deixo aí a dica para os professores, para as professoras, para os estudantes, para os góis, né, Kelly? Para todo Sim. mundo que nos escuta aí, tá bom? Foi uma delícia. Perfeito, perfeito. Rê, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por bater esse papo conosco, que é muito importante, viu? Obrigado por trazer sua experiência como diretora, como alguém que está acompanhando já há muito tempo esse desenvolvimento de papo dentro das escolas, viu? Obrigado. Ana Paula, sua vez, minha querida. Primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente, por estar conversando conosco, por ter disposto o seu tempo. E as 3 perguntinhas para você. Primeira perguntinha, que é se você gostou do programa. Segunda, onde eu encontro a Ana Paula? Como eu faço para entrar em contato? Dá para achar a Ana Paula por aí? E a terceira, um pedacinho seu para nos acompanhar. Adorei o bate-papo, é um bate-papo necessário. Muito obrigada pelo convite. Eu sou professora de escola pública, de que estou lá no chão, né? Como diz a rede. Eu trabalho numa região administrativa do Gama, de Brasília, chamada Gama, na Escola Classe 9, no AE, e estou lá semanalmente. E, assim, algo que me ajudou muito, tanto com a formação do meu filho, autista, como na minha formação como professora também, é a pedagogia sistêmica, e que me trouxe um novo olhar, uma nova postura em relação a essas as necessidades que essas questões trazem, e eu indico a formação com a professora Ellen Vieira da Fonseca, que é uma amiga que faz esse trabalho lindamente e que tem nos ajudado muito aqui na nossa rede. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, viu, Ana Paula? Obrigado pelo seu tempo, obrigado por conversar com a gente, pela sua sensibilidade, por atentar tanto dessa parte humana que é importante nós lembrarmos quando lidamos com qualquer pessoa, seja ela alguém que precisa de uma atenção específica ou não, né? É sempre importante ter essa postura. Obrigado, viu? Por nada. Vamos lá. Lucelmo, você, meu querido Lucelmo, as 3 perguntinhas finais para você. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu encontro mais sobre o Lucelmo, como eu sei mais sobre o trabalho que você desenvolve. E terceiro, uma indicação sua para continuar ecoando nos corações e mentes dos nossos ouvintes. Bom, adorei o programa, adorei a conversa, foi muito boa. Para me achar é muito fácil, né? Porque Lucelmo não é um nome fácil de achar, né? É um nome simples. Eu estou no Instagram como Lucelmo e no YouTube o canal se chama Luna Aba. Vou sugerir também vocês acompanharem um grande debate que tem acontecido hoje no Brasil, que é em torno do parecer 50 do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação aprovou esse parecer que indica essas coisas que a gente está falando, que tem que ter plano educacional individualizado, que tem que usar prática baseada em evidência, que tem que ter participação da família. Isso está hoje à disposição do MEC, e o MEC existe essa discussão sobre a homologação por parte do MEC. Eu sou um dos autores do parecer, e aí, por conta disso, tenho participado muito desses debates em torno disso. Estou em muitos lugares. Hoje, eu estou fora, estou em Goiânia, amanhã estou em Aracaju, depois estou em Fortaleza, aí depois Rondônia, depois Rio Grande do Sul, porque tem feito esses debates em torno desse tema e outros temas correlatos. E, para um pedacinho de mim aqui, eu vou deixar uma sugestão de uma série chamada Uma Advogada Extraordinária, que é uma personagem autista. Extraordinária, realmente, essa série, muito linda, ela te surpreende sempre quando a gente tem essas nossas expectativas, estereótipos sobre o autismo, e ela é emocionante e incrível, assim. Então, uma sugestão muito legal de uma coisa que me tocou muito. Perfeito, perfeito. Luciano, obrigado pela tua participação, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui lembrando todas essas questões tão importantes para que a gente consiga ter uma educação que seja realmente efetiva, para não ser uma perfumaria, para não ser algo que ali no máximo alivia um pouco a consciência de quem está fazendo, mas sim que seja impactante e participante na vida de quem precisa mesmo, que é os estudantes. Muito obrigado, viu, meu querido? E vamos lá. Obrigado. Perfeito. E vamos lá, chegou então a minha vez. Quero dizer que eu adorei o papo, porque para mim é muito importante e eu me sinto não plenamente preparado para lidar com várias das questões que nós estamos conversando aqui. Estou em sala de aula já há 12 anos, trabalhando tanto na rede pública estadual quanto na rede privada,
e tenho diferentes formações dos 2 locais e não me sinto plenamente seguro para trabalhar com muitas das questões que nós levantamos quando o assunto é inclusão. E olha que em muitos dos casos eu também me adequo a uma pessoa com algumas necessidades, porque eu tenho uma surdez elevada, o ouvido esquerdo meu tá perdendo, por aí vai. Tô aprendendo Libras já tem algum tempo para poder facilitar, e mesmo assim ainda tenho muita dificuldade com esses trabalhos todos. Então sempre que nós temos um acesso a uma conversa com pessoas tão gabaritadas e poder disponibilizar isso, que é o que a Editora do Brasil está trazendo aqui, para os professores do Brasil inteiro em áudio, uma formação que você pode estar ouvindo agora no ônibus, lavando louça, sabe? E tendo acesso a algo que é muitas vezes mais complexo e mais profundo do que parte das formações que a gente tem por aí. Então é fantástico. Adoro a chance de poder estar conversando aqui, amei esse programa. Quem quiser me encontrar por aí, @MarcosKeller na maioria dos lugares, @CobKeller lá no Instagram. Lembrando que é o Instagram pessoal, então é eu, meu gato, caixinha de pergunta, conversinha, é isso que está acontecendo. E de vez em quando a gente conversa um pouco sobre educação ou sobre algo mais preciso assim. Mas estou sempre por lá, louco para bater papo, porque eu gosto muito. Para mim, a internet tem esse grande poder, né, de juntar a gente, desenvolver a gente através das conversas. Isso é muito importante. E a minha indicação vai ser um material que eu achei muito bacana e que ele vai ampliar esse bate-papo aqui. E é muito curioso, porque o senhor Lucelmo, que está aqui, é um dos autores. Você encontra esse material inteiro lá da Prefeitura de Curitiba, se eu não me engano, da Câmara Municipal de Curitiba, exatamente, que é o Autismo Prática Baseada em Evidência. É um PDFão que você acha acesso, ele é gratuito. Eu espero que seja gratuito, né, Lucelmo? Porque está aqui Sim, é sim. disponibilizado por lá, que é o Transtorno do Aspecto Autista, Evidências Científicas no Campo da Intervenção Terapêutica, do Paulo Liberalesso, e Prática Baseada em Evidência e o Autismo, do Lucelmo Lacerda. É uma edição organizada pela Elise Matos e pela Marla Mendes, chamada Autismo, Compreensão em Práticas Baseada em Evidência. Tem muita coisa ali que, se você pegar para destrinchar e para desenvolver com os professores, tem explicações muito bem feitas, falando sobre passo a passo, como funciona algumas questões, sobre os níveis, tem referência bibliográfica. Então, assim, é uma formação muito boa que pode auxiliar os professores também que estão enfrentando os desafios nesse problema. E, de novo, está gratuito, você pode procurar por lá, vou pedir para deixar o link aqui na nossa postagem também. Porque, às vezes, aqui pode estar alguma ajuda importante para a realidade que você está vivendo no seu dia a dia, certo? No mais, quero lembrar todos vocês que esse programa não termina aqui. Você tem muito mais da Editora do Brasil, mais do Ar 43, se você nos seguir na rede social. Cola lá no Instagram, no @Editora do Brasil _oficial, porque o papo sempre continua por lá. Siga a Editora do Brasil nessas redes, porque você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no meio educacional e tem acesso em primeira mão a todos os produtos e serviços da editora. E você sabe também quando o programa do Ar 43 entra no ar, porque sai lá sempre o spotzinho chamando todos vocês para nos ouvir. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.